Boa noite com Jesus Cristo. É mais que um privilégio, é uma honra estarmos aqui para falarmos de algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Na verdade, aquilo que Deus tem preparado para nos colocar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e somente através dele e por mais ninguém. Eu gostaria de ler, irmãos, Deuteronômio, capítulo 31, a partir do versículo 9. E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado, no ano da sua remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverem sobre a terra a qual ides passando ao Jordão a possuir. Veja, irmãos. Nós sabemos em Hebreus 13, capítulo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Nós sabemos que essa lei não foi Moisés que deu, mas foi Deus que deu a Moisés, veja. Por quê? Para que o povo não se esquecesse. Veja, de 7 em 7 anos. Para que aqueles meninos, veja, eles ouvissem e aprendessem a temer a Deus. Veja. Vocês estão entendendo? Então veja. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Então todos os profetas também do Antigo Testamento, eles profetizaram a vinda de Jesus Cristo, veja, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E veio e cumpriu-se exatamente como determinado pela boca dos santos profetas do Antigo Testamento. Veio o Mestre e tirou o pecado do mundo. Mas, infelizmente, nem de todos, porque a Bíblia diz que nem todos podem receber essa palavra. Nem todos, porque eles vão preferir crer, veja, numa religião, veja, uma religião tirada da Bíblia, e pegou um versículo aqui, outro lá, fundou uma religião, veja, mas não crê em toda a Bíblia. Ah, porque o meu pastor falou isso, ah, meu padre falou aquilo, ah, porque não sei o que, veja. E cada um, veja, vai tirar, veja, para o seu proveito. Veja. Agora, vamos ler São Pedro. Você sabe que, como nós sempre afirmamos através da palavra de Deus, porque se não estiver de acordo com essa escritura, meu irmão, pula fora que é uma porta de inferno. Porque Jesus, em São Mateus capítulo 16, ele disse para Pedro: Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. E tudo que tu ligar na terra, Pedro, eu vou ligar no céu. E o que tu desligar na terra, eu vou desligar no céu. Veja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Veja, a minha igreja, singular, ele não falou minha igrejas, como se fosse muitas, não. É uma igreja que vem desde lá de Jesus Cristo, nasceu com Cristo, veja, foi fundada no dia de Pentecostes e caminha marchando firme, na cadência firme até hoje, graças a Deus, veja. Então São Pedro, veja bem, ele começa dizendo assim, segunda epístola de São Pedro, segunda epístola universal de São Pedro. Por que epístola universal? Você sabe o que quer dizer a palavra universal? É o mesmo que católico, ou católica, né? Por ser igreja está no feminino, católica.
Mas a igreja dos apóstolos, ela é católica apostólica, ela não é romana. Você lembra quando lá no Jardim do Éden, veja, quando o homem caiu na tentação, caiu da graça? Veja, o que Satanás fez? Ele só acrescentou uma palavrinha. 2 vogais e uma consoante. Não. Veja a coisinha. Né? Deus veio no Jardim do Éden e disse para Adão e Eva, ó, vocês podem comer de tudo, mas na árvore que está, não toques, porque no dia que comer dela, certamente morrereis. Aí veio a serpente e diz, foi assim que falou Deus? Não, certamente não morrereis. Veja, Deus disse certamente morrereis, e ela disse certamente não morrereis. É que quando vocês comer, vocês vão ficar tão inteligente e poderoso como Deus. Veja. Aí vem, veja, todos sabem, irmãos, se você tiver bom desejo pela salvação, pela vida eterna, se você é um cristão, ou deseja ser um cristão, então você vai lá, tenha boa vontade e veja no histórico, e você verá que a doutrina da Trindade, ela nasceu, veja, em 325 no concílio em Niceia, Roma, por um imperador chamado Constantino Domingos, veja, aí ele veio e acrescentou, veja, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a igreja dos apóstolos, a igreja de Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, ela nunca foi romana, ela é apostólica. Por quê? Porque foi Jesus que enviou esses apóstolos para que nós, veja, trilhasse o mesmo caminho. Veja o que São Pedro diz aqui. Veja. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, veja, uma coisa disfarçada. Não foi o que a serpente fez lá no paraíso? Não, certamente não morrereis. Veja, capaz, o que tem a ver? Tu vai preferir acreditar em Jesus que falou Pai, Filho e Espírito Santo, ou você vai acreditar em Pedro e Paulo e nos apóstolos? Veja. Só que veja, essa pessoa que está falando isso para ti, ela não tem um pingo de revelação, ela não tem um pingo do Espírito Santo, ela pode ter um dom de cura, um dom de expulsar demônio, um dom de falar em línguas, mas o Espírito Santo ela nunca teve e nunca vai ter enquanto, veja, ela não se arrepender. Porque foi isso que este homem a qual Jesus ortogou esta autoridade, do que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Veja lá no dia de Pentecostes qual foi o batismo que Pedro ligou, e veja quantas pessoas foram batizadas nesse dia, lá pelo versículo Atos 2:38, lá pelo versículo 39 e 40, quase 3.000 pessoas. Agora lá no dia em São Mateus 28:19, quando Jesus disse, portanto ide em todas as nações, veja, no plural, o mundo inteiro, fazendo discípulos, mais do que um, graças a Deus, batizando-as, veja, porque seriam mais de uma pessoa, em o nome, Jesus não falou nomes, falou em o nome singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veja. Quando eu nasci, eu recebi o título de filho. A mamãe olhou, olha, Arídio, que coisinha mais linda que Deus deu para nós, falando de mim. Aleluia. Olha, Arídio, que bebê mais lindo, não é verdade? Veja, olha que filho lindo que tu tem. Veja, mas o papai depois, veja, ele foi lá no cartório e registrou, e eu fui agraciado, veja, de ter o nome dele. Meu nome é Arídio Laus Filho, veja. Eu e o papai temos o mesmo nome. Mas ele é uma pessoa, eu sou outra. Oxalá eu puxasse, veja, o meu pai em todo, veja, na seriedade, né? Um homem, meu Deus, quem conhece ele, não é verdade? Então veja, agora veja bem, veja, depois, veja, recebi o título de filho, ele foi, me registrou e me deu meu nome. Hoje eu sou avô, recebi o título de avô, eu sou pai, obviamente, se eu sou avô é porque eu sou pai, não é verdade? Então veja, eu recebi o título de pai, não acrescentou na minha identidade Arídio Laus filho pai, Arídio Laus pai avô, Arídio Laus pai, avô e bisavô, não. Então nome é uma coisa, título é outra. Pai não é nome, pai é um título. Filho não é nome, filho é um título. Espírito Santo é o que Deus é. Na verdade, Deus é espírito.
Por isso nenhum homem pode, por isso somente em Jesus Cristo nós podemos conhecer Deus, ver Deus em seu Filho Jesus Cristo. Veja. Então veja bem. E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias, veja, uma heresia, uma mentira, veja, de perdição, e negarão o Senhor. Claro, toda vez que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está negando o nome do Senhor Jesus no teu batismo. Então, quer dizer, por isso você nunca foi um cristão, mas pode ser. Né? Se você lá em Atos 2,38 você vê o que o apóstolo São Pedro, veja, cheio do Espírito Santo. Jesus mesmo disse, se tu falar contra o Filho do Homem, tu até vai, agora se tu falar contra o Espírito Santo, tu nunca vai ter perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Agora quem é que vive 200 anos? Nós não somos Maomé, Enoque, na verdade, Enoque viveu, né? Abel, Adão, não é verdade? Então veja bem, Pedro, quando se levantou no dia de Pentecostes, ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo. João, a mesma coisa, veja. Então veja bem, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. Veja, irmão, perdição. E muitos surgirão, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não, porque não, veja, Jesus nunca serviu a Santa Ceia com suco de uva. Era com vinho puro, quer dizer, o vinho seco. Um cálicezinho, um gole daquele, não deixa nenhuma criança bêbada. Veja. Mas como tu afirma que aquele vinho tinha álcool, que não era suco? Não, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz, assim como eu recebi do Senhor, vos ensinei. Veja. E depois ele manda nós esperar um pelo outro, senão um se embriaga e o outro tem fome. Então o suco de uva nunca vai embriagar ninguém. Ele vai te deixar barrigudo, ele vai deixar com a barriga cheia d'água. Agora, bêbado não. Correto? Então veja, nós não podemos criar religião, né? Não podemos, por mais inocente, por mais legal que a coisa pareça, olha como ele é preocupado, né? E nem outro dia eu estava falando com o irmão, um católico romano, ele me disse, irmão, os evangélicos bebem mais do que nós, rapaz. Eu digo, não, nego, mas eu não tiro a tua razão. Só que você não pode generalizar. Primeiro que eu não sou, né? Eu não me denomino um evangélico, eu sou um cristão. Mas cristão eu também sou. Eu digo, não, tu não é cristão. Pode ser, mas tu não é. Porque um cristão, ele é nascido de Cristo. Não é verdade? Um cristão é porque ele nasceu em Cristo. Ele é um produto de Cristo. Não é verdade? Para ser chamado cristão. Não é verdade? Então veja, senão já vai se estender muito. Vamos, eu quero ler aqui e depois você tire as suas conclusões, na é verdade? Veja. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Você sabe que as religiões que hoje mais estão se desenvolvendo nesse meio aí dessa bagunça religiosa, veja, são as que negam o dízimo, veja. O apóstolo Paulo, o Espírito Santo já está dizendo aqui, avareza. Né? Não, vamos criar uma religião aqui, vamos fazer uma religião aqui, que não precisa mais santidade, não precisa se vestir mais, pode beber, pode fumar, pode prostituir, importa é vir aqui trazer o dízimo, dizer que ama Jesus e eles estão te fazendo de trouxa. Veja, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, veja, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas guardou a Noé, aleluia, pregoeiro da justiça,
com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Você vai me dizer, irmão, tá vendo aí como não dá? Veja, porque era 8, não era 7. Você leu aí que, veja, que Pedro falou, veja. Mas Pedro, irmão, ele conhecia muito mais a palavra de Deus, veja, do que essas religiões todas no mundo. Porque nós que lemos a Bíblia Sagrada e cremos nela, a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher eles se casam, eles formam uma só pessoa, um só corpo. Então a mulher, a 8ª pessoa, já estava em Noé. Veja, 7, na verdade, mas como a mulher já estava, veja, ele e a mulher era uma só carne, então se fosse contar por indivíduo eram 8. Mas ele, como Pedro era um homem revelado pelo Espírito Santo, ele sabia que, na verdade, porque a Bíblia diz que o homem, né, tomará uma mulher e será uma só carne, tá entendendo? Veja bem, não há contradição na Bíblia, irmão. Eles dizem, não lê a Bíblia porque ela vai te deixar louco, porque a Bíblia... Não é mentira, é que eles não querem que você conheça a pessoa de Jesus Cristo na Bíblia. Eles querem que você fique com medo. Eles querem que você fique cativo lá, sustentando a luxúria deles com seus dízimos, as suas ofertas. Aí no dia da ceia tem que levar a campanha do quilo, não é verdade? Veja, mas é para esse o fim do dízimo. Jesus disse em São Mateus 23, vós dizimam o coentro, a hortelã, isso, mas se esquece do real objetivo do dízimo, é que amparar as viúvas e os órfãos, quer dizer, veja, os necessitados. Tudo bem um pastor ter um carrinho legal, né, um carrinho bom, agora carro de luxo do ano, casa em Alphaville, mansões, casa na praia. O que um pastor quer com casa na praia? Fica olhando a nudez lá de que, irmão, em nome de Jesus, veja, eles não sabem nem a diferença, irmão, você me perdoe, se eu estou me jactanciando, é em Cristo Jesus, veja, porque se Deus tirar a mão dele de misericórdia sobre mim, tadinho de mim, eu fico pior do que qualquer um deles. Tá entendendo? Porque eu já fui pior do que muito. Se existe um homem que não merecia a salvação, irmão, era eu. Mas a Bíblia diz que... Eu já vou ler para vocês. Se eu disser que nós todos nascemos debaixo do pecado, agora a misericórdia. Quando eu entro em Jesus Cristo e me aperfeiçoo na sua vereda, clamando, né, pedindo o coração temente, obediente, Jesus me vê através do sangue. E agora o ímpio ele não pode fazer isso. Por quê? Porque primeiro o ímpio não é filho. Como eu estava dizendo. No dia de Pentecostes, antes do batismo, eles receberam o quê? Aquelas línguas repartidas como de fogo e começaram a falar em novas línguas, em línguas estranhas. Aí alguns dizem, olha como é que lá os crentes lá, tudo bêbado. Não é aqueles lá, os seguidores, tudo bêbado. Pedro se levanta e diz, não, irmão, não é nada disso. É que hoje está se cumprindo a profecia de Joel. Como diz Deus que no último dia ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Veja, e falariam novas línguas. Agora veja bem, você sabia que tem pessoas que dizem, uma vez salvo, sempre salvo? Mentira. Quer dizer, engano. Porque Judas Iscariotes tinha o seu nome escrito no livro da vida. Quando Jesus manda eles de 2 em 2 pregar o evangelho e curar e ressuscitar mortos, veja, eles vieram tão animados. Senhor, em teu nome fiz isso, Senhor, em teu nome foi aquilo. Jesus disse, não vos alegrei por isso. Alegrai-vos pelo vosso nome está escrito. Veja, o nome de Judas estava escrito, mas Jesus riscou. Veja, por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Então não dê bola para essas religiãozinhas aí de homem, aí, mas a minha igreja tem 300 e milhões de anos. Não interessa, se ela não estiver com essa verdade, ela está há 300 e tantos mil anos pregando um engano, uma mentira. Quer dizer, engano para se você não sabia esses pontos. Agora ela se torna uma mentira quando você sabe disso e não muda, não se converte. Então você é um pecador consciente. Veja. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Deixa eu botar aqui desse lado aqui por causa da luz. E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente.
Os apóstolos fizeram para exemplo, para tirarmos nós da impiedade. Quer dizer, o que é impiedade? É o pecado. Para haver a impiedade tem que haver o ímpio. Você está entendendo? Então a impiedade ela procede do homem, não de Deus. Porque Deus nos deu do seu espírito. Ele soprou do seu espírito na nossa narina. Não foi o espírito de um porco, não foi o espírito de um cachorro, de uma galinha, não. Foi o espírito dele. Veja. Você é a imagem e semelhança de Deus, então não tem por que você querer viver uma religião que os apóstolos não te ensinaram. Você está sendo enganado. Abandone isso em nome de Jesus, enquanto você pode. Veja. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Veja, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ele via tudo aquilo ali veja, e nós já estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Veja, mas Deus é misericordioso, as profecias ainda não se cumpriram. Agora, quando Deus cumprir todas as profecias, irmãos, então nada mais vai deter a ira de Deus sobre a terra. Ele vai tirar a sua igreja e quem ficar lascou-se. E aí não adianta você querer dar uma de engraçadinho, querer ser um machão, porque a Bíblia diz que lá vai haver trevas e ranger de dentes. A Bíblia não cita ninguém rindo ou se alegrando. Ei, nem o diabo. Nem o diabo. Veja. Isso é sério, meu irmão. Isto é vida eterna ou desprezo eterno. Veja. As mesmas leis, não mandamentos, as mesmas leis, todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento, veja, elas foram abolidas. Mas até o dia que a igreja a graça de Jesus Cristo, ela foi derramada sobre nós. Quando Jesus, lá no Monte Caveira, veja, ele rendeu o seu espírito. Veja bem, ali, veja, as leis cerimoniais, elas foram excluídas, não os mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem. Jesus disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. São João, a primeira epístola de São João, veja, capítulo 2, versículo 4. Se tu diz que conhece Deus e não guarda os mandamentos, tu é um mentiroso. É simples. A Bíblia Sagrada ela não veio para ficar nos engambelando, irmão. Ela veio para nos tirar da mentira. Ela veio nos tirar do engodo de Satanás. Veja, você alguma vez viu Jesus chamar uma prostituta, um ladrão, né, um leproso de filho do diabo? Jesus falou, eu curei 10 porque só veio, cadê os outros? Às vezes nunca chamou eles de filho do diabo. Agora, os sacerdotes, os religiosos, ele chamou. Então, se o teu pastor, ele não traz essa doutrina, se ele unge uma mulher pastora, quando a Bíblia diz, eu não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 aos Coríntios, veja. Então, veja, se ele faz isso inconsciente, ele é um equivocado. Agora, se ele faz isso consciente, então ele é um representante do diabo e não de Deus. Porque quem ama e comete a mentira tem por pai o diabo. Não deixe te enganar. Veja, deixa eu acabar aqui de ler, porque já está passando. Veja bem. Veja. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia. Você sabe o que é imundícia, irmão? Sabe o que é imundícia? Que a Bíblia fala? É um modus usado. Isso é uma imundícia. Veja. Onde é que estava aqui mesmo? E desprezam as dominações. Veja, quem são esses? Esses que Deus enviou. Você despreza Paulo? Você aceita metade? Você aceita metade? Agora, veja, é isso que você quer? Veja, você não está respeitando as autoridades que Deus enviou para te tirar do inferno, te tirar das unhas de Satanás? Então, eu seria um merecedor disso.
Não é verdade? Porque eu estou pisando no sangue de Cristo, porque eles foram comprados, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Agora, nem todos podem receber isso, por quê? Porque as pessoas estão procurando igrejas que satisfaçam os seus desejos carnais, que eles podem andar no mundo, flertando com o mundo, e depois vai lá para a igreja, leva o dízimo, leva a oferta. Hoje, né, por causa da avareza, nem isso, veja. E acham que vão, irmão, veja bem, eu vou ler de novo. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as denominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Veja, essa doutrina corrompida. Nós não falamos contra as pessoas, irmãos. Nós não pregamos contra as pessoas, nós pregamos contra a doutrina do homem, a doutrina do mundo. Ah, doutor PhD e não sei o quê, porque eu sou doutorado e não sei o quê, e acham que pode mudar a doutrina dos apóstolos. Irmãos, o castigo deles está preparado, e todos aqueles que seguem eles, irmãos. Veja. Recebendo o galardão da injustiça. Veja. Oh, o pastor fulano de tal. Ah, pastora fulana de tal. Veja. Mas irmão, mas lá eles curam, eles fazem. Irmão, a Bíblia diz em São Mateus capítulo 7, muitos virão e me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsei demônio, Senhor, em teu nome fiz prodígios e maravilhas. E Jesus responderá, veja, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, praticantes da iniquidade. Quer dizer, é um pecado consciente. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Eu vou me parar por aqui porque eu já está em 27 minutos, não quero que me veja. Você está entendendo, meu irmão? Não pense que Jesus vai abrir uma exceção para ti. Ah, porque a minha... Ah, porque... Não, e muito menos por mim. A Bíblia diz que para mim será ainda mais pesado. Por quê? Porque se eu conheço e transgrido conscientemente e permaneço na iniquidade, quer dizer pecado consciente, irmão, agora a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. Oh, pode o mundo ficar bababá lá para lá porque não, ei, se Deus perdoou, quem sou eu para querer suscitar os teus pecados? Mas agora, para tu ser perdoado, primeiro você tem que se arrepender. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja. Gamaliel, Cornélio, um centurião da corte italiana, um homem bondoso de coração, fazia muita esmola, mas faltava uma coisa para ele: ouvir da boca de Pedro, Atos capítulo 10, o que ele precisava para herdar o reino dos céus e salvar ele e a casa dele. Leia lá Atos capítulo 10. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte a caminho de Damasco. Veja, mas ele não foi lá perguntar para Gamaliel, escuta isso aqui. Veja, por quê? Não, Paulo, capaz, porque assim, bababá, veja, e teria roubado a fé de Paulo. Não, Paulo foi para a Arábia, veja, e ficou lá 3 anos, veja, e depois voltou pregando o mesmo evangelho sem nunca ter conhecido, ter falado com os apóstolos. Leia aos Gálatas capítulo 1. O evangelho que eu aprendi, eu não aprendi. O evangelho que eu vos anuncio, eu não aprendi de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. Veja. Leia Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo encontra 12 irmãos que tinham sido batizados por João Batista. Veja.
pelo próprio João Batista. Paulo teve que rebatizá-los todos em nome de Jesus, porque João Batista não podia perdoar pecados. João Batista era batismo para o arrependimento. Hoje você confessa o teu arrependimento por palavra. Naquele tempo era batizado por João Batista. Veja. Agora venha. Depois do ministério de Cristo cumprido, veja, tudo que foi anunciado pelos antigos tocante a João Batista se cumpriu. Tudo está se cumprindo e não vai ser hoje que Deus vai falhar. Não vai ser hoje que eu digo tocante ao plano de salvação através dos santos apóstolos e os profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Pai, abra o entendimento, Senhor, do meu próximo, dai-nos para compreender a Tua palavra, Pai. Ó Deus, abra o entendimento por divina revelação, Pai. Pai, dai-nos um coração temente, obediente, Pai, para sujeitarmos-nos a Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Até aqui, Senhor. Agora, Senhor, o que esse Teu insuficiente servo, Pai, não pôde esclarecer, Pai, que o Senhor esclareça, Pai, porque somente quem pode convencer o homem do pecado és Tu, Senhor. Glórias ao Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe.